Por favor, vamos retornar, tome seus assentos. Fazendo... Ora, minha gente, deixa eu ver aqui nossa questão. Paramos na oitava, vamos fazer a nona agora, né, minha gente? Já está aparecendo aí na telinha de vocês. Deixa eu procurar o meu mouse, onde foi que ele entrou aqui. Na questão de número 9, está aparecendo aí na telinha de vocês, minha gente? Já está, né? Deixa eu ver. Chega, meu Deus, parou, foi tudo de novo. Quando eu pensando, não tá. Por que, minha gente, esse computador é assim, hein? Deixa eu abrir aqui. Estamos na questão de número 9. Nós temos um textinho novo, bem pequenininho e light, para que vocês não cansem. A banca foi boazinha e colocou um textinho pequeno que diz assim: poemazinho de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim: gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto e vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Aí ele é a banca, o Estudo Baiano é uma das únicas bancas, minha gente, do mundo, tô brincando, do Brasil, é uma das únicas bancas que se cobra a função da linguagem. Geralmente, quem tem que estudar muita função de linguagem são os alunos de ensino médio que vão fazer a prova do Enem. Mas, vez ou outra, o Instituto Bahia coloca no concurso também o que a gente chama de função da linguagem. Olha para mim, concentra. Ei, 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 ei. Olha para mim, concentra, concentra, concentra. E aqui eu vou fazer uma rápida revisão. Vai demorar uns 10 minutinhos para eu conseguir revisar com vocês o que é que a gente chama de função da linguagem da língua portuguesa. Olha para mim, concentra. Para a língua funcionar, funcionar, nós utilizamos alguns recursos, funções. A gente usa funções, funcionalidades da língua, para que a gente possa alcançar um objetivo maior quando a gente quer produzir um texto. Fechou até aqui, minha gente? Ou seja, para que eu me comunique, eu utilizo funções. Quem entendeu isso, dá um joinha aí. Para que a língua funcione, tem funções, funcionalidades que eu ativo. Eita, só esse pouquinho de joinha, minha gente. Vou dizer de novo, porque é mais joinha de gente que entendeu o que eu estou explicando. Para que eu consiga me comunicar melhor, eu tenho que ativar as funções da linguagem. Funções da linguagem. Para que a língua funcione melhor. Em cada processo de comunicação, uma função diferente é ativada e, às vezes, no mesmo texto, mais de uma função é ativada para esse processo de comunicação. Tem uma função que vendedor, quem já foi vendedor, alguém aqui já foi vendedor, dá um joinha aí para eu saber, que já trabalhou pelo menos uma vez com venda. Quem já trabalhou pelo menos uma vez com venda na vida. Todo mundo já vendeu alguma coisa, né, minha gente? Todo mundo, pelo menos uma vez, já teve que vender alguma coisa. Quem trabalha com venda, por exemplo, tem que usar uma coisa que a gente chama de função apelativa. Ou, formalmente, a gente chama isso de função conativa. Por que apelativa? Porque a gente tem que apelar para alguns recursos extremos para vender. Por exemplo, você vai no supermercado e tem uma plaquinha lá. Pague 5, leve 6. Ele está apelando, fazendo uma promoção para que você pague 5 e vai ganhar mais um. Quando eu quero convencer, por exemplo, você a fazer alguma coisa por mim, eu peço por favor. Eu digo, venha, faça isso, a gente vai apelando. Então, tem uma função específica da linguagem que chama de função conativa ou função apelativa. Então, se eu tivesse que definir para você anotar aí, a gente vai dizer que a função conativa é uma função que quer convencer o outro a fazer alguma coisa. E para convencer o outro a fazer alguma coisa, a gente usa várias estratégias. Quando eu quero convencer meu filho a fazer alguma coisa, eu digo, faça logo o que eu estou mandando. Você está apelando para a hierarquia.
Quando eu digo, você vê no anúnciozinho do Instagram, aproveite a oferta, parece que ele está falando para você, aproveite a oferta, foi feita para você, mentira, foi feita para todo mundo, mas ele bota o você, ele apela para que você se sinta individualizado. Então, uma função que a gente tem na língua portuguesa, que é a conativa, essa função apelativa, tem muitos verbos do imperativo. Faça, aproveite a oferta, ganhe isso, ganhe aquilo, isso é para você. Essa função chama de apelativa e ela tem outro nome, que é o nome de conativa. Fechou até aqui, minha gente? A minha pergunta para vocês é: vocês viram nesse texto alguma marca de querer vender alguma coisa? De utilizar verbos mandando você fazer alguma coisa? Você vê algum traço de coisa apelativa aí, de coisa conativa? Não tem. Só por isso eu já poderia. Aí ele pergunta no trecho acima, a predomínio das seguintes funções. Não está me vendendo nada, não está me oferecendo. Às vezes, até numa campanha do governo tem assim, sei lá, cuide de quem você ama, vacine-se. Isso é apelativo. Mas esse texto é um poema. Logo, se ele é um poema, vai ter nele presente uma função poética. De novo, se ele é um poema, vai ter uma função poética. É o macete do concurso. Se é um poema, vai ter uma função ali poética. Fechou, minha gente? Então a gente já viu duas até agora. A apelativa, que também é conhecida como a apelativa, que também é conhecida como conativa, é uma função que, como o próprio nome diz, apela. Para isso, ele vai tentar convencer você a fazer alguma coisa, a comprar, a realizar alguma coisa, algum pedido, algum desejo. Fechou? Fechou. Função apelativa, conativa. A segunda função é a função poética. Qual é a função poética? É aquela que nós encontramos em poesia. É um sentido figurado. Eu digo assim, Valmirene é a rosa que ilumina a minha vida. Que emoção. Tem aqui uma função, Valmirene, poética. Eu estou sendo poético com você. Eu estou criando figuras de linguagem, eu estou criando metáforas, comparações. Eu estou criando, falando do céu, do mar, das estrelas, da luz, do sol, da vida, da morte. Então, essa função, onde a gente cria muitas imagens, muitos sentidos, muitas figuras de linguagem, a gente chama de função poética, porque é um poema, tem a ver com arte, tem a ver com expressão. Essa é a segunda função. Então, a primeira é para vender, convencer ideias. A segunda é uma coisa mais poética. Você acha que nesse texto tem uma coisa poética ou não tem? Que é um poema ou não é? Tem. Então, a gente já descobriu uma. Fechou. Terceira função. Terceira função é a função fática. É a mais sem graça de todas. Assim, de todas é importante, mas eu acho ela meio sem gracinha, porque ela é muito simples. A fática é uma função que a gente também chama de teste de canal. Quem utiliza muito esse aqui é professor. Quando o aluno está conversando muito, você diz assim: menino, menino. E ali você não está querendo chamar ele de menino. Você não quer dizer que ele é um menino do sexo masculino, criança. Você está querendo chamar a atenção dele. Tem uma função da linguagem específica para chamar a atenção e para testar se o outro está comigo. Quem é pastor, padre, por exemplo, quem é orador, utiliza muito essa função fática. Não é para a palavra ter um sentido, é para chamar a atenção, para saber se você está ligado na comunicação. Aí, por exemplo, um pastor, um padre diz assim durante o culto, do nada ele diz: meus irmãos e minhas irmãs. Por que ele está querendo fazer aquilo? Porque ele está querendo chamar a sua atenção. Então, a terceira função da linguagem, que a gente chama de função fática, é uma função voltada a chamar a atenção. Primeira, conativa apelativa, a mesma coisa. Segunda, nós vimos poética. Terceira, fática. No processo de comunicação, às vezes, a função da língua que a gente usa é chamar a atenção. O que é isso? Quando eu faço isso, é para chamar a atenção, para o outro prestar atenção em mim. Quando eu ligo para alguém no telefone, eu digo alô, e a pessoa responde alô. Isso não tem sentido. O único sentido disso é testar a comunicação, saber se você está me ouvindo. Então, tem uma função específica que a gente chama de fática, que está testando os processos de comunicação. A pergunta é: você acha que nesse texto ele está testando a comunicação? Ei, você
Tem algum teste de comunicação aí? Então, a Não. gente não tem. Então, a gente já descartou aí as funções fáticas. A gente já descartou aí a função, qual foi a conativa, apelativa. Vamos para a próxima função? Então, até agora, fática, ou pela ordem, né? Até agora, conativa, apelativa, que é a mesma. Até agora, poética. E a terceira, fática, só testar canal. Político também faz muito isso. Não falar de político não, que ano eleitoral é um perigo, né, minha gente? Mas o rei da função fática é político. Meu povo, meu povo. Aí é o meu povo, minha cidade. Ele tá ali testando o canal, para ver se olha para ele e se sente reconhecido como o povo dele. Meu povo. Ai, nem te conto, inocente, nem te conto. Função fática. Então, essa função não está no texto. Vamos para a próxima. Tem uma função que a gente chama de metalinguagem. O que é metalíngua? É um texto que fala sobre a própria língua. Por isso, metalíngua. É um texto que o cara fala sobre. Enquanto ele está fazendo o poema, ele fala sobre como é fácil ou não escrever. Se ele teve dificuldade ou não, ou seja, metalíngua, ele fala da própria língua, da própria escrita, da própria fala. Enquanto ele está falando sobre o céu, a estrela, o mar, a fofura do mundo todo, ele está falando sobre o quanto é fácil ou não escrever, sobre se tem palavras que ele consegue achar ou não achar. Tem isso, minha gente, nesse texto, ele fala sobre o próprio processo da escrita durante o poema. Não. Falou, né? Falou? Falou. Quando ele diz assim, ó, gastei 1 hora pensando em um verso. Falou sobre o próprio texto. A pena que a caneta não quer escrever. No entanto, ele está aqui. Aí ele está falando sobre o ato de escrever. Está fazendo um poema. Dentro do poema, ele está fazendo sobre o próprio ato da escrita. Cristiane, você queria falar ou foi. Eu fui fazer o joinha e pegou no levantar a Tudo mão. bem, acontece. Então, tem isso ou não tem? Tem. Tem isso. Tem essa ideia aí dele escrever e falar sobre escrever. Como é que a gente chama essa função? Metalinguagem ou metalinguística, que é a língua no próprio texto, refletido sobre a língua, sobre a escrita no próprio texto, tá bom? E a última função, que geralmente as pessoas se confundem muito, anota aí no seu caderninho. Oi, Luciene? Metalinguística. Como é? Você Metalinguística. quer anotar aí a definição, Luciene? É. Você coloca assim, metalinguística é quando metalinguística ou metalinguagem é quando o autor é quando o autor quando o autor fala sobre como é difícil escrever ou fala sobre as palavras dentro de um poema. O poema era para falar sobre o céu, sobre o mar, sobre a vida, mas ele usou para falar sobre o ato de escrever e sobre as palavras dentro do poema. Ele para de falar sobre viver, morrer, estrela, céu, mar, flores, campo. Ele para de falar disso para falar sobre o processo de escrita. A gente chama isso de metalinguagem. E a última função que a gente vai precisar saber, geralmente é que os concursos, é raro cair, só o Instituto Bahia que inventa essas artes de cobrar função de linguagem. Mas tem outra banca que eu já vi também cobrar função de linguagens, FMG. Qual é o lance? Quando a banca cobra isso, ela pega muito no pé da metalinguagem e pega muito no pé da outra função que a gente chama de função emotiva, que é a última função que faltava, né? Já revisamos a conativa, a apelativa. Ah, não, falta referencial também, desculpa. Já revisamos a conativa e a apelativa, que é a mesma. Já falamos da poética, já falamos da fática, da metalinguagem, mas o que o concurso pega muito pesado é com a função emotiva. E por quê? Porque quando a gente ouve a palavra emotiva, tem gente que pensa logo em emoção. Aí, se for um texto que fala de coisinha bonitinha, que tiver emoção, você marca emotiva, porque as pessoas lembram muito, quando a pessoa fala a palavra emotiva, elas lembram muito de emoção. Aí você vê um texto que emociona, e você quer marcar que a função é uma função emotiva.
Aí, Cristiane, o concurso sempre sabe disso. A gente vai nesse sentido. Emotiva, aí a gente quer marcar a ideia de emoção. Mas emotiva no concurso não vem de emoção. É a primeira coisa que você precisa anotar aí. Emotiva no concurso vem de emissor. É um texto onde o arrogante fica falando dele o tempo todo. Emissor é quem fala. E emotivo é quando você vê esse eu aparecendo no texto. Porque tem texto que fala da floresta, das estrelinhas, do campo, do brilho, da luz, mas ele não fala do eu. Não fala do eu. Já no texto emotivo, o cara vai aparecer o eu ali. Então, cada vez que o eu vai aparecendo, eu aparece, gostei, comi, brinquei, fiz. O emissor apareceu e você tem ali um texto emotivo, não de emoção, mas do emissor que apareceu. Fechou? Aí eu pergunto a vocês acham que nesse texto tem alguma carga de emissor, do eu falando? Sim ou não, minha gente? Tem. Onde é que tem o eu falando aí? Ó, quando ele diz assim, Gastei uma hora. gastei uma hora. Gastei. Então, se ele gastou. E tem outro trecho que fala também de emotivo. Quem achou? O eu, falando sobre eu. Depois gastei. Na última linha, vou dar uma dica. Ele está inquieto, né? Mas na última linha também tem uma dica. Ninguém, minha gente. Minha vida, Minha muito bem. vida. Muito bem, Diene, muito bem, Maiara, muito bem, Valmirene. A Cristiane abriu o áudio, acho que já ia falar também quando alguém falou. A ideia é essa mesmo, minha vida. Então tem um texto emotivo. E a última função que eu preciso saber é a função referencial, que vem de referente. É um texto onde ele é muito objetivo e vai tratar de um assunto específico, de uma coisa só. Você não pode estar fugindo do assunto. O texto referencial é o texto que se volta para um único assunto. Qual é o maior exemplo de um texto referencial? Uma notícia, é um fato. Ele só vai falar sobre aquilo, quando aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu. Então, são essas as funções da linguagem, minha gente. Função apelativa, função poética, função fática, função de metalinguagem, função emotiva. Aí o texto está perguntando a você quais são as funções da linguagem que aparecem nesse texto. O que é que vocês acham? Apareceu, a gente já viu aí metalinguagem, apareceu emotiva, porque o cara falou do eu, e apareceu poética. Diane já disse aí, Carleandra e Maiara, a gente marca sem medo de ser feliz, a gente marca aí sem medo de ser feliz, letra D, tá bom? Letra D. E chegamos então à última questão de língua portuguesa. A última questão de língua portuguesa é dessa prova que a gente está respondendo. Esse, essa prova foi cruel, acho que foram 4 textos para 10 questões. Essa foi abençoada, né? Começou com a questão demoníaca de um poema da Fida Gota, depois um texto do tamanho do mundo todo. Olha, basicamente, para cada questão foi um texto diferente. Às vezes, o Bahia faz isso, não. Para um texto, ele faz 4 ou 5 questões, né? Essa prova realmente ela foi meio fora do padrão. Mas vamos lá ler o texto, né? Se ele quer que leia, vamos ler. Um texto para uma questão, viu? É ter paciência, entregar para Deus e tá tudo certo. Vamos lá. Saudosa maloca. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui, onde agora está, esse edifício harto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, eu nem quero me lembrar, veio uns homens com a ferramenta que o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tábua que caía doía no coração.
Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens tá com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou, Deus dá o frio conforme cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim e para esquecer nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, din, din, donde nós passamos os dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, din, din, donde nós passemos dia feliz de nossa vida. Como eu canto bem, minha gente. Ai, meu Deus, eu insisto em não querer abandonar a carreira de professor. Eu insisto em não me dedicar a essa vocação nata que Deus me deu, que é o canto, que é a afinação, que é essa natureza que eu tenho. Fabiana chega, rogou a Deus. Ave Maria. Fabiana chega, chamou por Deus. Por que fizeste Uma aguinha isto? para hidratar, né, professor? Como foi, Wagner? Uma aguinha para hidratar. As cordas vocais, posso não perder, meu filho. Essas cordas vocais maravilhosas, eu perder, Ave Maria. Se ficar que nem o Zezé, perder as cordas vocais, não conseguir mais cantar, eu perco o futuro da minha vida, que vai ser através da música. Foi tão difícil de resolver, foi, Cristinane. Terminamos o texto. Aí agora nós vamos para a questão. Ficar sem dúvida foi. Ai, meu Deus, quem foi que disse? A Cristiane. Vamos ver, né? Devagarzinho. Essa é a questão mais difícil que eu já vi do Instituto Bahia, viu, Cristiane? Então, se você ficou em dúvida, é realmente assim. Não se assuste, não. Essa é uma questão mesmo que ele quis derrubar os candidatos. É a questão das mais ridículas, que inclusive eu já vi do tempo todo que eu já respondi questões. Porque ele pede para você ir de linha em linha. O cão, minha, sabe o que é o cão? O cão, ela pede ser de linha em linha contar verbo. Eu acho um absurdo, mas se a banca quis, vamos lá. O uso da palavra senhor na linha 1, cadê a linha 1? O uso da palavra senhor, se o senhor não está lembrado, se o senhor, deixa eu marcar aqui pra gente, se o senhor não está lembrado, aí ele está dizendo aqui na alternativa aqui, o uso de senhor indica respeito, formalidade ao dirigir-se ao enuncitário, produz um distanciamento em relação à variante linguística popular utilizada pelo enunciador por Mato Grosso e por Joca. Aí eu vou aqui para a linha 1, tem aqui. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. A pergunta é, tem respeito ou não tem, quando eu digo senhor? É um pronome de tratamento que indica respeito ou não, minha gente? Sim. Até aqui, verdade, né? Vamos analisar de novo o restinho. Indica uma formalidade ao dirigir-se ao enuncitário. Quem é o enuncitário, professor? Quem é o enuncitário? Quem está enunciando? A pessoa que eu estou falando. Isso produz um distanciamento sim ou não, minha gente? Quando eu digo senhor, eu fico próximo da pessoa ou estou querendo demonstrar que ele não é muito íntimo meu? Fico próximo ou distante? Próximo. Quando é próximo, eu chamo como, Luciene? Senhor, eu acho. Quando é próximo, não. Se for meu próximo, sei lá. O Se senhor é para pessoas mais, né? Mais assim, mais aí isso é mais próximo ou mais distante? É questão de mais respeito ou de. Sei lá, se eu chego para você e digo você, por exemplo, Luciene. Você. Eu estou querendo mostrar que nós somos próximos ou distantes? Se eu digo você, Luciene. Nós estamos próximos, porque Aí se eu digo senhor, se eu chamo você de senhor. É porque nós somos um pouco mais o quê? talvez porque eu tenha um carro mais alto, alguma coisa assim. Aí nós queremos manter a distância, o respeito. Tanto é que, às vezes, sei lá, acontece muito com meus alunos, às vezes. Quando eles, ó, senhor, aí, senhor, é para mostrar assim, ó, eu não sou igual ao senhor, estou numa posição mais baixa, por isso tem que chamar você com um respeito maior. Vocês entenderam, minha gente? Então, a palavra você
representa muito mais proximidade. A palavra Senhor representa um respeito e um distanciamento. Não é que eu vou ficar distante, não, tá, pessoal? Eu espero que vocês entendam o que é que a questão está chamando aí de distante. Não é que eu vou ficar distante da pessoa, mas é que eu estou estabelecendo que entre nós existe uma distância que é da hierarquia, a do respeito. Porque quando eu vou fazer uma formalidade maior, eu cancelo a palavra Senhor, quando eu estou mais próximo de você, e chamo de você. Vocês entenderam, minha gente, o que é que ele está chamando de distanciamento aí? É uma separação de terrenos. Entendeu agora, Luciane? Seria como se fosse um limite, né? Isso. Todo mundo entendeu, minha gente? Tá tranquilo. Se não, vou explicar de novo, porque essa questão é mais difícil de todas. Vai ter gente que vai só fingir que está entendendo. Tem que focar. Vamos lá. Produz o distanciamento em relação à variante linguística popular. Qual é a variante linguística popular? Ele ia dizer senhor, se ele fosse usar a variante popular dele? Se ele fosse usar como. Ele ia se chamar de senhor, se ele fosse usar o dia a dia dele, ele ia chamar de quê? Você logo. Você, não era nem você. Era você. Mas como é que ele chamou para marcar? Senhor. Então isso está longe. Ele não vai chamar de senhor no dia dele, ele vai chamar de você. Mas ele marcou aí a distância com o senhor. Isso é um pouco distante de chamar a pessoa de senhor, é um pouco distante da variante deles. Ficou tranquilo até agora? Então é verdadeiro ou falso, minha gente, essa primeira? Verdadeiro ou falso, minha gente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Fechou. Então vamos colocar aqui. Cadê meu mouse? Meu Deus, caiu. Peraí, minha gente, achar meu mouse fugiu aqui. Achei. Então nós vamos marcar aqui de verdadeiro. Fechou aqui a ideia. Fechou, verdadeiro. Destaque verde. No texto, os tempos verbais organizaram-se em torno do eu narrador, porque ele está falando. Então tem uma presença aí bem do eu. Nós fizemos, nós comemos, nós moramos. Todos os tempos encontrados da linha 4 até o final do texto, com exceção da 10, da 21, da 26, da 25. Veja que com essa banca, meu Deus. Chega a ser beiro ridículo. Olha o que está dizendo para a gente. Olha que trabalhada a banca está dando para a gente. A banca está dando, minha gente, uma trabalhada para a gente. Porque ele quer que eu vá olhar de linha a linha. O que é que você vai fazer na hora do concurso? Eu vou dar uma dica para vocês. Se a banca fizer uma loucura dessa, né? Se não veio o número, olha para mim, concentra. Se não veio o número 1, porque tem provas de algumas bancas que ele vai colocar em cada linha o número da linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8, linha 9, linha 10, até o texto terminar. Aqui, essa banca ridícula não colocou o número aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu estou chamando de ridícula, minha gente, pelo trabalho que ela deu ao candidato. Aí eu vou lhe dar uma dica. Se acontecer esse concurso da Lagoa da Canoa, para você não perder uma hora nessa questão, vá colocando você mesmo o número antes de cada linha. Porque para responder essa questão, você vai ter que ir de linha em linha. Aí ele disse, no texto, todas as formas verbais organizam-se em torno do eu narrador. Todos os tempos encontrados da linha 4 até o final do texto, todos da linha 4 até o final do texto, com exceção, tirando a linha 10, 21, 24, 25, 26 e 27, centraram-se no marco temporal pretérito. Tem pretérito ou não, minha gente? Tem passado? Era uma casa, ó, linha 4, né? 1, 2, 3, 4. Era uma casa. Foi aqui que nós construímos. Eu não quero me lembrar. Vieram os homens. Que o dono mandou. Então tem muita marca de passado. A única exceção realmente é nessa linha que ele diz: eu quis gritar. Aí ele diz aqui, os homens tá com a razão, é presente. Aí quando você contar, essa questão não é difícil não, tá, minha gente? Olha para mim. Ela não é difícil, mas você vai ter que contar as linhas, botar o número 1, 2, 3 e 4 e realmente conferir se em todas as linhas que ele colocou não é passado. Tá bom? Aí eu já vou adiantar para vocês, para a gente não perder tempo aqui. Todas as linhas que ele colocou o número aí não é passado, mas no resto do texto todo, tudo é passado. Tá bom?
Então é isso que eu estou lhe contando. Você vai contar a linha. Eu não vou fazer isso agora porque não adianta, a gente vai gastar mais de 1 hora aqui. Mas se você fizer, você vai ver que a partir da linha 4 até o final do texto, tudo é passado, menos os verbos que aparecem nessa linha. Então tudo isso é verdadeiro. O texto está cheio de passado, menos nessas linhas que ele colocou, a 10, 21, 22, 25, 26, 27, que aparece presente e futuro. Fechou, minha gente? Tranquilo, né? Aí aqui a mesma coisa, tem que contar as linhas. 7, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23 e 29. Tem-se o tempo pretérito perfeito que marca uma relação de anterioridade. Aí você vai lembrar do pretérito perfeito. Qual é o pretérito perfeito, minha gente? É aquela noção de um passado que já terminou e que está bem resolvido. Tá bom? O perfeito é. Não, não, Mayara. O pretérito perfeito é a marca de muita vogal. Esse que você colocou aí, Urá, é É, o mais que perfeito. andei, pode ser? Oi? Andei. Isso. Amei. Lembrou, né, Mayara? Confundiu. Esse irá é marca do pretérito mais que perfeito. Fechou? Não entendi, Cristiana, nessa ideia de. Será que foi, Cristiana? Não entendi, não. Ideia de finalizado, o pretérito Isso, perfeito. fechou. Tem essa ideia de finalizar. Ah, agora eu vi que está em cima, você colocou finalizado, né? Tem ideia de finalizado. E realmente o texto é marcado por isso. Eu não vou contar as linhas, que a gente já fez outra questão, onde você sabe que o pretérito perfeito tem ideia de finalizado. Aí você vai voltar para o texto e vai procurar essa ideia de finalizado. Pegamos no passado finalizado. Foi aqui, ideia de passado finalizado. Tá bom? Então você vai ter que contar as linhas e marcar a ideia desse passado finalizado em referência ao local que se falou. É um passado acabado, né, Bárbara? Muito bem. Aí isso também é verdadeiro. Aí ele disse assim: o pretérito imperfeito foi utilizado no texto para descrever a demolição da maloca, pois é o tempo que melhor atende aos propósitos da descrição. Aí eu vou voltar para o texto e vou ver onde é que ele fala que teve a demolição. A demolição está aqui, ó. Fomos aqui. Peguemos todas as nossas coisas e somos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza eu sentia! Sentia. Que tempo é esse? Sentia. Tá no passado. É um passado, sentia. Mas qual dos passados? Sentia. Do pretérito perfeito. Mais que perfeito. Perfeito ou imperfeito? Mais que perfeito. Vamos ver, vamos fazer o teste, Mirlene. Quando eu digo sentir, não está bem resolvido, eu senti. Não comecei a sentir, parei de sentir, esse é o imperfeito. Tá? Quando eu digo assim, sentia. Desculpa, minha gente, eu que me bananei agora. Quando eu digo sentir, eu senti, não sinto mais, está bem resolvido, isso é perfeito. Agora, quando eu digo assim, imagine, Mirlene, que eu digo assim para você, eu sentia amor por você. Aí a Mirlene me pergunta, oxi, você me amava, Wilton? Eu digo, eu sentia. Eu disse para você, Mirlene, quando eu deixei de sentir? Não. Aí você diz, quando isso? Aí eu digo, quero não dizer. Eram coisas que eu sentia. Tá perfeito esse passado? Não. Não tá. Ele tá o quê? Imperfeito. Imperfeito. Fechou, Mirlene. Agora sim, Mirlene. Aí a questão disso o quê aqui pra gente? Que o pretérito imperfeito foi utilizado. Cadê o pretérito imperfeito aqui? Na hora da demolição, eu sentia. Cada tábua que caía. Caiu é perfeito, caía é imperfeito. Doía, doeu é perfeito, doía é imperfeito. É isso que ele está dizendo aqui no número 4, que foi usado na hora da demolição, muitos verbos no pretérito imperfeito. Todo mundo fechou? Todo mundo entendeu, minha gente? Fechamos, né? Aí então, foi lá. No texto em questão, não há dois pontos, travessão, dois pontos ou aspas que servem para marcar a fronteira entre o discurso citante e o discurso citado, mas tem-se antes de cada discurso o verbo introdutório chamado verbo dicente. Olha para mim, concentra. Num texto onde um personagem está falando, o ideal é que você tenha travessões e dois pontos para marcar que a pessoa vai falar. Lembra daquelas historinhas que a gente lia quando a gente era pequenininho?
Vocês lembram, minha gente? Que tinha os 2 pontos, aí da linha de baixo tinha a travessão e tinha a fala do personagem, chama esse de discurso direto. Só que nesse texto os personagens estão falando, mas nem teve aspas, ou nem teve aspas, não teve travessão, não teve 2 pontos, mas tem a fala deles. E como é que eu sei que tem a fala? Por causa dos verbos. Cada vez que um deles vai falar, aparece assim: foi aqui, seu moço, que eu e. Aí aqui é que a gente identifica que tem uma fala. Deveria ter 2 pontos? Deveria. Deveria ter travessão? Deveria. Mas o autor do texto não quis colocar. E quem foi que introduziu essas salas? Os verbos. Foi aqui que aconteceu. Aí quando o outro vai falar, ele diz assim: peguemos todas as nossas coisas. Ó, aqui a fala. E fomos para o meio da rua. Ó, aqui a fala com o verbo. Foram fazer o quê? Fomos apreciar a demolição. Mato Grosso quis gritar. Ó, quanto verbo para anunciar a fala, já que não teve nenhuma travessão, nenhum 2 pontos e não teve nenhuma aspa. Então, também é verdade quando ele disse que você não teve essa marca. Aí, o que é que eu queria chamar a atenção de vocês? Tem uma palavrinha aí que a gente não ouve com frequência, que ele chamou aí de verbo. Quem sabe? Quem está vendo aí uma coisa estranha? No finalzinho da última proposição. Minha gente, qual é a única palavra que está estranha, que a gente não conhece e não ouve falar muito? Verbo que ele chamou? Descende. Muito bem. Descende é uma palavra que vem do latim de dizer. Então, nada mais é do que verbos que dizem coisas. Descende, de dizer. A gente não conhece essa palavra porque ela vem do latim. Aí a pergunta é, teve verbos aí de dizer histórias ou não teve? Você acha que teve verbos aí para contar história ou não teve? Para dizer histórias? Teve. Teve verbos dizendo. Então, também é verdade a número... Que número é esse, meu Deus? A número 5. Logo, eu vou marcar qual alternativa? Qual alternativa eu vou marcar, minha gente? Letra D. Letra D, que todas as proposições estão corretas. E eu queria chamar a atenção para vocês que essa é a segunda ou terceira prova que a gente responde, que tem muita. Que diferencia de outras bancas, onde todas as alternativas, quando vem essa história de apenas 1, 2, 3, 4, tem muito. O Instituto Bahia não tenha medo de, se você, depois que você responder tudo, der tudo verdadeiro, não tenha medo não de marcar, porque a gente tem muito medo de marcar quando a alternativa diz que tudo é verdadeiro ou tudo é falso. Realmente, para algumas bancas é raro disso acontecer. Para o Instituto Bahia, às vezes acontecem. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, para, se você ver lá, tudo é verdadeiro, você marcar que tudo é verdadeiro. Eu estou dizendo para que você não tenha medo, tá bom? Aí a Mayara disse aqui que achou que a 4 referia-se ao verbo apreciar. Não, Mayara, a 4 ele está falando dos verbos que apareceram no momento da demolição. Aí você vai acompanhar na historinha todos os verbos enquanto ele estava falando do momento de demolir. Não só o apreciar. Você vai pegar todos os verbos que aparecem até onde termina a partir do texto que ele fala da demolição. Entendeu? Aí, minha gente, eu marco aí, então, a alternativa de letra... Cadê? Todas estão corretas. De letra D. E assim nós finalizamos essa prova, que para mim foi a mais difícil que a gente respondeu até hoje, de todas as provas que nós respondemos do Instituto Bahia. Essa realmente pegou pesado com os assistentes sociais de Alagoinhas, tá bom? Aí o que é que eu vou fazer? Para não iniciar a prova e parar pela metade, eu vou deixar quem pegou a prova hoje ter a oportunidade de tentar responder a prova de hoje, e nós vamos deixar a prova inteira que eu mandei hoje para a gente responder na semana que vem. Aí eu já deixo a sugestão daqui de que você tente fazer a prova sozinho, sem pesquisar, sem copiar de nenhum lugar, sem procurar o gabarito antes, para confirmar, segura a ansiedade e tentar responder todas as questões como se fosse no concurso. Nós estamos nos aproximando já das nossas últimas aulas. Eu acho que, pelos meus cálculos, a semana que vem é a nossa última aula à noite, depois tem um aulão e eu acho que a gente não tem mais aula. Então, nós vamos ter praticamente mais 2 ou 3 provas no máximo que nós vamos responder. Então, a minha dica é, use essa prova que eu mandei hoje como se fosse um simulado
para que você consiga responder sem procurar gabarito, tá bom? E na próxima quarta-feira a gente faz a correção e tira as dúvidas que porventura aparecerem. Pode ser assim, minha gente? Quem não colocou ainda presença aqui no chat, coloca para o pessoal registrar a presença. A gente para por aqui e continua então na nossa próxima aula na semana que vem, tá bom? Tenham todos uma boa noite, um bom finalzinho de semana que está quase acabando e a gente se encontra quarta-feira, tá bom?